inferno não existe, Satanás, diabo não existe, isso tudo é mito mesopotâmico, cananeu e helênico. Eu recomendo usar sobre esse assunto, irmão. Ô Vinícius Noronha, e a p***inha, já bateu hoje? Hã? O capeta não existe? Vai ser base desse vídeo. Vai tomando. O negócio vai ser feio, bicho. Imagina o nível de tormento que é isso daqui. Imagine que é apenas mais um dia comum na sua vida. Você acorda quando o despertador toca, toma seu café da manhã, escova os dentes e, como sempre, segue para o seu trabalho. Os NPCs. A Matrix. Tudo parece absolutamente normal. Até que... O olhar da sucubus. Ao invés do silêncio absoluto da morte, você desperta em outra dimensão. Um lugar estranho, diferente de tudo o que você já viu. De alguma forma você simplesmente sabe. Este será o seu lar pelo resto da eternidade. Só dá os baratosos só. O inferno bíblico é simplesmente um dos conceitos mais Salve, assustadores bola! apresentados na história humana. A tortura, nessa existência, por mais cruel que seja, termina quando o corpo se apaga. O luto, por mais insuportável que pareça, se dilui lentamente com o tempo. Mas o inferno não conhece esses limites. Aqui não existe o alívio da morte, nem a misericórdia do esquecimento. Os gritos não cessam. Eles ecoam, se misturam, formam um coral grotesco de desespero. E a pior parte é a lucidez, a consciência absoluta de que não existe saída. Você ficará ali não por 100 anos, não por 1 milhão de anos, não por 1 trilhão, mas sim para sempre. Bom, pelo menos essa é a visão tradicional que temos deste local. Mas seria realmente isso que as escrituras revelam? Seria o Criador do universo capaz de deixar sua própria criação sofrendo por toda a eternidade sem possibilidade de descanso? Ou será que essa imagem do inferno foi amplificada ao longo da história como uma ferramenta de controle social? E
E se eu te falasse que a palavra inferno nem existe nas escrituras originais, você acreditaria? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Agora, não é porque esse tipo de inferno aí não seja real que não terá o tormento. Os satânicos, eles vão se lascar bastante. Isso aí você pode ter certeza. Até finalmente irem de Sheol, né? E não tem descanso. Você imagina, se você ficar segurando uma panela quente, que é impossível, lógico, né? A não ser que você seja louco, por 10 segundos já vai parecer uma eternidade. Estou com medo. Imagina os Tira, satânicos. por favor. Tira mandou R$5. O tormento deles A vai sorte parecer dos eterno. profanos é que o Criador é misericordioso e vai dar estaquio em todo mundo, porque, sinceramente, mereciam ficar empalados com os demônios que adoraram em vida soltos no meio deles. Principalmente o Nai. No caso, o Criador ele é misericordioso no sentido de que, assim, ele não é um torturador. Ele poderia muito bem pegar esses satânicos e deixar torturando para sempre. Mais não vai um dia fazer abençoado. isso. Mas eles Senhor, passarão que pelo Deus tormento. abençoe a Vão vida se de lascar cada um e bonito. que cada dia Tamo seja junto, melhor irmão. do que o Obrigado pelo anterior. Pix Tamo aí. junto. Algum, nem de dia, nem de noite, para sempre. Depois de um longo estudo sobre o assunto, eu percebi que o conceito de inferno é muito mais complexo do que você imagina. E é mesmo. E talvez o inferno como conhecemos nem exista. No vídeo de hoje, vamos estudar esse conceito a fundo e tentar entender um tema que sim, foi muito deturpado com o tempo. Por isso, no vídeo de hoje, vamos tentar entender o que é o inferno bíblico. Xande, o que vai fazer quando chegar lá? Aonde você fala? No Sheol? Ué, aí, se eu for de Sheol, eu serei morto para sempre. É a morte eterna do espírito. Deixarei de existir. Do cemitério e do cemitério. Muitos pensam que após a morte, sua alma é diretamente lançada ou para o inferno ou para o céu. Mas não é bem isso que as escrituras nos ensinam. O mais importante a se dizer aqui é que a palavra inferno nem sequer existe nas escrituras originais. No Antigo Testamento, escrito em hebraico, O que mandou R$5. a palavra usada era Sheol, basicamente o lugar dos mortos, uma espécie Xandão, de filho de cova Bafomé, ou mundo neto de subterrâneo. Beelzebub, Não mandou era originalmente um lugar de punição eterna. Era simplesmente o destino comum de todos os que morriam, sejam bons ou maus. O livro de Eclesiastes explica mais sobre o que acontece com quem está no Sheol. Pois os vivos sabem que morreram, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ou seja, todos nós, bons ou ruins, vamos para o Sheol, o que já contradiz muito sobre a ideia de que ao morrer vamos diretamente para o inferno ou para o céu. Nem mesmo grandes homens como o rei Davi está no céu neste exato momento. Sejam-me lícito dizer-vos livremente JJ fez uma pesquisa boa mesmo, hein? Tá manjando, rapaz. acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje o seu sepulcro, porque Davi não subiu aos céus. Criadora dos mortais viventes, sois Exatamente, as almas estão sendo guardadas. Isso aí. dos santos portas dos anjos, Senhora. Sois forte esquadrão. Alguns versículos sugerem que apenas alguns homens podem estar no céu, como Enoque, Elias e Moisés. Mas a maioria dos mortos ainda aguarda a ressurreição e o julgamento final. Mas o Senhor me devolveu a vida. Senhor, Dudu mandou meu R$5. Deus,
Leia uma parábola do rico e o Lázaro. O rico, após morrer, não deixou de existir, mas ficou sofrendo. Eplui. Lázaro! Muitos podem até lembrar do ladrão da cruz. À primeira vista, parece que o ladrão iria imediatamente para o céu. Mas há detalhes cruciais que a maioria ignora. Primeiro, a palavra que, presente em quase todas as traduções modernas, não existe no grego original. Ela foi inserida para deixar a frase mais fluida, mas cria a impressão de cumprimento imediato, algo que não está no texto original. Hoje, você estará comigo no paraíso. Muito bem colocado isso daí. No grego, a frase, de uma maneira mais literal e fiel à teologia bíblica, seria: É isso aí mesmo, o Blox tem o hoje que Jesus disse que ainda não aconteceu. Amém. Estarás comigo no paraíso. Isso muda completamente a frase, mas existem diversos outros versículos que comprovam que ninguém está no inferno, mas sim no Sheol, sepultura, esperando pelo julgamento final. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Cala a boca, Dominique, seu bosta! Rubim mandou R$5. Fala, Super, quero... No Novo Testamento grego, a palavra usada para o mundo dos mortos não é mais Sheol, mas sim Hades, que é basicamente a mesma coisa. Na parábola de Lucas, Jesus conta que o ímpio está sofrendo no Hades enquanto o justo está descansando. Porém, é apenas uma parábola, não um mapa literal do Hades, pois ele seria a mesma coisa que Sheol, ou seja, sepultura. Apocalipse 20 descreve: a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, ou seja, o Hades é temporário, um estágio intermediário até o juízo final. Interessante notar que, na sua Bíblia, provavelmente a palavra usada aqui é inferno e não Hades. Uma tradução bem errônea. Como que o inferno, que é o fogo que nunca se apaga, vai ser lançado no lago de fogo? Não faz sentido. Além de Sheol e Hades, temos também o Guiena e Tártaro. Guiena é o mais próximo que temos de inferno, porém é uma metáfora. Guiena simplesmente é a transliteração de Inon, ou seja, era o vale de Inon, fora de Jerusalém, um local real conhecido como lugar de sacrifícios pagãos no passado. Ó, o filho de cadela aí, ó. Demônio, filha da puta. E mais tarde usado como depósito de lixo e cremação de cadáveres. Jesus usou a imagem do Guiena, um fogo constante e podridão, como metáfora da condenação final. Esse é o termo mais próximo do conceito de inferno, como entendemos hoje. Geena também é o local onde por séculos se queimava o lixo de Jerusalém. Então o vale é associado com o fogo eterno pelo lixo que constantemente queimava aqui e também pelos sacrifícios queimados aqui. O inferno não existe, Satanás, diabo não existe, isso tudo é mito mesopotâmico, cananeu e helênico. Recomendo usar sobre esse assunto, irmão. Ô Vinícius Noronha, e a p****, já bateu hoje? Hã? O capeta não existe? Tártaro era a prisão dos anjos caídos, mas foi erroneamente traduzido como inferno. Ou seja, resumindo tudo que eu falei aqui: Sheol ou Hades, estado dos mortos, sepultura. Guiena, o lixão de Jerusalém, usado como metáfora da condenação final. E Tártaro, uma prisão de anjos. Todos esses nomes foram traduzidos como inferno, de onde vem a palavra inferno. Isso apagou as distinções originais e consolidou a ideia de que todas as referências eram sobre o mesmo lugar: o inferno eterno de fogo. Mas não se engane, a condenação final existe sem sombra de dúvidas.
a qual é um acontecimento Larga a futuro. mão. Por exemplo, no versículo: e os filhos do Vou reino trilhar meu próprio serão caminho. lançados nas Lobo trevas solitário. exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, sempre que a Bíblia menciona o Gehenna, ela fala no futuro. Vemos sempre as palavras serão e haverá, e isso aparece diversas vezes. Ou seja, neste momento, não existe ninguém no inferno. Ou melhor ainda, o inferno nem existe, mas sim a condenação final e o lago de fogo. Mas agora, basta descobrir se o tormento nesse lago de fogo é eterno ou não. Tá danificada a bola do meu saco, mas vocês estão de brincadeira. Transformers é semana que vem. Sabendo assim Super que sim. depois da morte, todos vamos para o Sheol, o que acontece em seguida? A Bíblia indica que haverá uma ressurreição universal, onde todos os mortos serão chamados à vida novamente. Mas agora, para serem julgados por Deus. Cara, eu tenho muita curiosidade pra passar por isso. Vocês têm noção de como que vai ser isso? Não é intrigante parar pra pensar que a gente vai passar por tudo isso aí? Tipo, como que vai ser? A gente vai ver as pessoas? Será uma coisa isolada? Só você? Imagina, todas as almas sendo conservadas para depois passarem por um julgamento pelo próprio Criador. Irmão, a parada vai feder, hein? Morte eterna. Essa morte seria, então, o tormento eterno? O inferno, como conhecemos? Falando em um ponto de vista lógico, seria completamente estranho estarmos em um local como o paraíso, vivendo a vida perfeita, sabendo que, em algum lugar do universo, pessoas queimam dia e noite. Inclusive, pessoas que você conhecia e gostava, mas que não eram convertidas. Isso seria realmente Isso aí uma pena mandou justa? R$5. Saco ele enfiando bem fundo no meu Isso cu e pode ulando incluir na minha pessoas cara, boas, depois foi o dedo na minha familiares xerequinha e até apertada mesmo e enfiar o jovens. dedo em Isso caminhozinho é bem mais do que gostoso cruel. delicia. É uma pena injusta. Totalmente fresca, ô Bardock. Em Cê Lucas tá louco. capítulo 12, Jesus conta a parábola do servo fiel e do servo mau, que mostra que aqueles que conhecem e recebem mais da graça de Deus têm maior responsabilidade diante dele. Aqui ele deixa claro que o julgamento Assistir Gran Turino, eu acredito, ser o melhor filme que você pode assistir na live. Assim que der, nós vai ver, ô Macau. não é igual para todos. Por exemplo, seria justo se Hitler fosse jogado Não vou fazer no fogo encontro eterno nenhum, não. junto com um ladrão de galinhas que não se arrependeu? Os dois sofreriam a mesma pena, o lago de fogo para toda a eternidade, mesmo tendo cometido pecados completamente desproporcionais. Então, não seria justo. Ou muito pior, imagine um homem que passou a vida toda sem fazer mal a ninguém, mas por não crer seria condenado eternamente às chamas, junto com tiranos e assassinos. Faz muito sentido. O versículo fala o seguinte: e o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Poucos açoites não remete a algo eterno, mas sim uma pena justa. Isso deixa mais do que claro que o castigo de todos será justo, mas não igual. Isso já tira muito aquela imagem do inferno que queima eternamente. Em Apocalipse temos o vislumbre de como será o julgamento terrível de Deus, e que também reforça a ideia de que nem todas as penas serão iguais. É, Blue. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia,
e foram julgados um por um, E aí, sarro? segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Ou seja, a condenação será conforme suas obras, e você pagará pelo que cometeu. Os salvos não pagarão, pois o Messias já pagou por estes. Porém, os ímpios sofrerão a ira do Criador e depois serão aniquilados. Comia mais do Bardock E o mandou versículo 5 segue. reais. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, haverá um justo julgamento segundo suas obras. E depois, os condenados serão aniquilados para sempre. Mas isso não significa que eles sofrerão para toda a eternidade, mas sim que pagarão pelo que cometeram. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometeram imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo. A verdade é que provavelmente iremos todos de Sheol, Xandão. Não merecemos nada. Sério? Não acredito. É mesmo? O que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O significado da palavra morte é a interrupção definitiva Moleque gênio com J da porra. da vida de um organismo ou o fim da vida humana. É um estado de simplesmente deixar de existir, e não um sofrimento eterno. Se o inferno é um lugar de fogo eterno, como ele foi lançado então ao lago de fogo? Não faz sentido. Isso porque em grego original, a palavra aqui é Hades, não inferno. Hades é o mesmo que Sheol, ou seja, sepultura. A morte será jogada no lago de fogo para a segunda morte. O Hades é a primeira, o lago de fogo, a segunda. Pois o dom da vida eterna é somente dos salvos. Os ímpios serão mortos, pois se sofrerem por toda a eternidade, também terão vida eterna. Mas então, como explicar Mateus, capítulo 25, versículo 46? E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Na visão E minha popular, mensagem isso significa soberba. sofrimento Mandou consciente, 5 reais. sem fim, inferno de fogo e dor eterna. Mas o grego original traz uma nuance Já toma diferente. essa do Superboy Prime. Colazes é a palavra traduzida muitas vezes como tormento eterno. Ela tem um significado literal de punição, correção ou castigo. Não implica Wiki necessariamente Uni, sofrimento Yuri, eterno mandou consciente, 5,02 apenas centavos. que é uma punição Time Horse severa Image ou Teus Me, decisiva. Continue Boot, I am not Bosanos, deseja, apóstrofo, outra Cossio, palavra Renot, grega Be que mais se aproximaria mais da ideia de tormento físico, como os Calma aí, instrumentos filha de da tortura. porra. Não sei se você entendeu, Não mas é zap Jesus não, não porra! usou bosanos aqui. Ele usou colazim, enfatizando Fazendo uma punição, operação financeira. não necessariamente tormento eterno. Quando falamos em punição, não precisamos imaginá-la como dor infinita. Pena de morte é uma punição, embora seja rápida e final. Prisão, multas, exílio, todas são formas de punição. O mesmo aqui se aplica à condenação final. A punição pode ser a separação definitiva de Deus, a segunda morte, ou a aniquilação sem que seja necessária a imagem de fogo que consome eternamente. Ou seja, um grupo recebe a vida plena e eterna, outro recebe punição ou castigo decisivo, Ah, vai a merda! proporcional à Por sua quê? rejeição da salvação. Final dos tempos. Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra salário aqui indica consequência inevitável. Se alguém peca, a consequência é a morte, E aí, Yuri? não necessariamente tormento eterno. Por exemplo, quando Adão desobedeceu a Deus. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus não disse que Adão sofreria eternamente em tormento. Ele simplesmente morreu, espiritualmente primeiro, pela separação de Deus, e depois fisicamente. A morte aqui é a punição pelo pecado, o salário que o pecado paga, sem a necessidade de sofrimento consciente.
Quem obedece aos mandamentos preservará sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Aqui vemos a mesma lógica. Obediência preserva a vida. Desobediência traz a morte. O que mais tem são versículos que dão a ideia de uma morte eterna, uma destruição, uma aniquilação, mas não um sofrimento eterno. Mas o versículo que mais deixa claro essa ideia está em 2 Tessalonicenses. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Ou seja, a destruição é eterna porque as consequências são eternas. Os condenados nunca mais voltarão à vida e sofrerão o julgamento. Chapter 3. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Isso, obviamente, é uma hipérbole. Você não vai entrar na vida eterna todo mutilado. Por isso, se um cara falar mal de Jesus na rua e eu espancar ele, eu estou errado? Você ainda pergunta, Gustavão? Lógico que tá. Que é difícil de interpretar se você não souber o significado das palavras. Jesus diz repetidamente: onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ele está se referindo ao termo grego Gehenna, como eu havia explicado, remetente ao vale de Inom. O fogo que não se apaga, mencionado no texto, não se refere a um tormento consciente ou sobrenatural, mas sim à constância do fogo que consumia materiais orgânicos e detritos. Como o fogo não podia consumir imediatamente todo o lixo depositado, os vermes presentes nos resíduos completavam o processo de decomposição, garantindo que nada permanecesse intacto. Essa imagem servia para Jesus ilustrar a destruição total e irrevogável dos que rejeitam Deus, usando um símbolo conhecido e assustador para o público judaico da época. Portanto, a expressão é metafórica e pedagógica. Se analisarmos outros textos bíblicos, fica evidente que a expressão fogo eterno é uma linguagem simbólica, usada para ilustrar uma destruição completa e irreversível, não necessariamente algo que nunca acaba. Isso aí mesmo. Um exemplo clássico é dos Edomitas, descendentes de Esaú. Devido à sua arrogância e violência contra Israel, os profetas anunciaram que seriam consumidos pelo fogo. E o texto diz algo muito semelhante ao que conhecemos do inferno. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. Vai tomar no cu, de geração em geração será assolada. Historicamente, o povo de Edom foi totalmente aniquilado, e hoje não vemos mais esse fogo que Isaías fala. O que permanece são as consequências dessa destruição, ou seja, a completa eliminação do povo. Isso realmente aconteceu na vida real. Este povo foi aniquilado pelo fogo. Existem também diversos outros versículos que comprovam isso. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades em redor, que se entregaram à fornicação e à imoralidade sexual, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Historicamente, Sodoma e Gomorra foram destruídas há muito tempo, mas não está até os dias de hoje queimando, o que prova que o fogo eterno é apenas consequência, representando destruição irreversível e punição definitiva, e não sofrimento consciente. Em Apocalipse 14, a Bíblia descreve de forma clara o julgamento sobre aqueles que adoraram a besta e sua imagem. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão,
também este beberá Escananeu do mandou vinho 5 da reais. ira de Deus. 2 Não horas pra misturado terminar um vídeo no de cálice 20 da sua minutos. ira. Se tá Será maluco, atormentado larga a com mão. fogo e enxofre diante dos santos Ansioso para anjos mijar, e você diante do pediu pra Cordeiro. ser sodomizado? Vai mijar, vai. Já vai mijar, vai. Esse texto Vai mijar, confirma vai, já que vai haverá um mijar, tormento e Vai que ele mijar, será vai, intenso e terrível, correspondendo à mesma ira de Deus que Jesus enfrentou. Recordemos a frase de Cristo: Senhor, se Boroca mandou possível, 5 reais. afasta de mim este Super, cálice. que anjos caídos Demorou, estão Gabriel. atrás de todas Simboliza as coisas. o sofrimento, bem como o peso da ira de Deus que ele tomou a favor dos salvos. No entanto, Jesus não tomou esse cálice pelos ímpios. Eles arcam com o julgamento por suas próprias escolhas. O tormento, portanto, é terrível, porém justo, sendo o resultado direto do juízo divino Super sobre de Ferro aqueles que mandou- rejeitaram Deus. O versículo segue: E a fumaça do seu tormento sobe para que eu mais todo acho engraçado- sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que receberam o sinal do seu nome. A fumaça simboliza as consequências permanentes do juízo, o que resta do fogo após a destruição. Eu não quero, não. De forma semelhante aos edomitas mencionados anteriormente, a ausência de descanso, nem de dia, nem de noite, indica que o julgamento é completo e irrevogável. O texto enfatiza que o juízo será pesado, doloroso e severo. Haverá ranger de dentes e constatação da justiça de Deus. É um aviso sério. A gravidade do pecado e da rejeição a Deus é absoluta e ninguém deve desejar estar no lugar desses condenados. Como dizia o texto de Mateus, alguns com muitos açoites e outros com poucos, segundo suas obras. Mas não que isso será um tormento eterno. Depois do julgamento, terá o lago de fogo, que seria a segunda morte. Mas não é só isso. O Antigo Testamento menciona vários e vários versículos que comprovam que os ímpios não existirão mais. Os ímpios serão destruídos e não passarão o resto da eternidade no inferno. É isso que ele quer. E com farofa ainda. Até mesmo o Novo Testamento reforça isso. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ele está falando que Deus pode destruir tanto o corpo quanto a alma. Essa, obviamente, é uma das interpretações que existem para o conceito do inferno. Por cento isso, existem vários teólogos que interpretam desta forma. E, obviamente, se você discordar, deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Obviamente, sendo respeitoso, também não quis desrespeitar crenças cristãs que acreditam no purgatório, no inferno eterno, mas enfim, comenta aqui embaixo o que você achou. Aqui foi o JJ. E até o próximo vídeo. Vídeo totalmente base do JJ, hein?